Além de ser um famoso ator dos filmes de Hollywood, Nicolas Cage é um homem que sabe muito bem como aproveitar a vida torrando seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Nicolas Cage. Carreira. Nascido em 1964 em Long Beach, no estado da Califórnia, Nicolas King Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage, é um famoso ator de filmes de Hollywood. Vindo de uma família rica de cineastas, desde pequeno ele teve interesse por atuar. Sua estreia nos cinemas aconteceu no filme Picadillas Estudantis. Desde então, ele chegou a aparecer em uma ampla gama de filmes, como Coração Selvagem, Despedida em Las Vegas, Cidade dos Anjos, O Senhor das Armas, Motoqueiro Fantasma, entre muitos outros. Apesar de ter feito vários filmes, Nicolas Cage demorou bastante tempo para se tornar uma estrela. Isso porque muitos de seus filmes não se saíam muito bem nas bilheterias, com muitos deles até chegando a dar prejuízo. A maioria dos filmes de Cage que alcançaram sucesso financeiro foram do gênero ação-aventura, como A Rocha, Conner, A Rota de Fuga, A Lenda do Tesouro Perdido, entre muitos outros. Cage é um ator muito conhecido por ter um estilo de se preparar para seus papéis de uma forma muito peculiar. Para conseguir sentir fisicamente a dor de um de seus personagens, por exemplo, ele chegou a arrancar 2 dentes sem anestesia. Tudo isso para realmente incorporar o personagem em si. E não é à toa que ele já recebeu vários prêmios por suas atuações, como um Screen Actors Guild, um Globo de Ouro e até um Oscar. E é por causa de todo o seu excelente trabalho que Cage consegue ganhar muito dinheiro e usufruir de uma vida extremamente luxuosa. Imóveis. Quando se trata de torrar o seu dinheiro comprando imóveis luxuosos, Nicolas Cage é um dos atores mais ousados que existem. Ele já foi dono, por exemplo, do castelo Midford, no Reino Unido, uma espetacular construção de 1775 que ele adquiriu em 2009, pagando cerca de 5 milhões de libras, ou o equivalente a aproximadamente 31 milhões e 500 mil reais. E seu gosto por castelos não parece parar por aí. Antes disso, em 2006, ele também já foi dono de outro, o castelo de Neidstein, na Alemanha, pagando na época cerca de 13 milhões e 400 mil reais. Nicolas Cage também já foi dono de uma casa mal assombrada, conhecida como La Larrière House. Trata-se de uma casa muito famosa que é retratada na série American Horror Story, por ter pertencido a uma mulher muito má do século XIX. E para colocar mais esse imóvel de 930 metros quadrados em seu portfólio, estima-se que o ator teve que desembolsar por volta de 18 milhões de reais. O ator também já foi dono de uma famosa propriedade conhecida como Grey Craig, na cidade de Newport, em Rhode Island. A gigantesca casa de 2.300 metros quadrados é dividida em 12 enormes quartos e possui um interior com uma decoração bem clássica e elegante, exemplo dos enormes e sofisticados lustres que há na sala. A propriedade de 110 mil metros quadrados também oferece uma série de mordomias como estufa para cultivar plantas, sala de musculação, quadra de tênis, vista para o lago, entre muitas outras coisas. E segundo algumas fontes, Cage comprou o imóvel por 82 milhões de reais, mas acabou levando um grande prejuízo depois de vender por apenas 34 milhões de reais. Já na cidade de Las Vegas, Cage já foi dono de uma bela mansão de 1.300 metros quadrados construída inteiramente com um acabamento de primeira linha, exemplo de todos os pisos feitos em mármore. O imóvel é dividido em 7 grandes quartos e 11 luxuosos banheiros, além de ser equipado com diversos cômodos que só uma mansão desse porte possui, como escritório, garagem subterrânea para 16 carros, elevador privativo, sala de jogos, sala de cinema com confortáveis poltronas, isso tudo sem esquecer da bela piscina com hidromassagem, podendo usufruir de uma vista incrível para a cidade. E conforme foi divulgado na mídia, Nicolas Cage comprou a mansão em 2006, pagando cerca de 44 milhões de reais. Mas em 2012 precisou vendê-la às pressas por causa de dívidas, por apenas 23 milhões de reais. Já em Malibu, um lugar conhecido por abrigar diversas casas de celebridades, Nicolas Cage não poderia deixar de ter comprado luxuosos imóveis para chamar de seu. Sabe-se que o ator adquiriu em 1997 uma bela mansão de 370 metros quadrados por 17 milhões de reais, a qual se valorizou muito e foi vendida posteriormente com um belo lucro, com algumas fontes estimando em quase 52 milhões de reais. Outro endereço famoso onde ele já foi dono de uma propriedade foi no requisitado bairro de
Bel Air, em Los Angeles. A mansão de 1.100 metros quadrados foi construída na década de 1940, sendo projetada por famosos arquitetos da época, sendo muito conhecida por ter uma decoração interior extravagante e acabamentos luxuosos. E de acordo com o que foi noticiado na mídia, o ator vendeu a propriedade em 2010 por cerca de 52 milhões de reais. E até uma ilha particular em Bahamas ele já foi dono, pagando por volta de 15 milhões e 500 mil reais. Já a mansão mais cara que se tem conhecimento que o ator já teve é uma enorme casa de 770 metros quadrados em Newport Harbor, na Califórnia. Sabe-se que Cage adquiriu a propriedade em 2005 pagando cerca de 130 milhões de reais, vendendo posteriormente com um bom lucro por 180 milhões de reais. Ao todo, especula-se que Nicolas Cage já tenha sido dono de mais de 15 imóveis ao redor do mundo. Carros. Outra coisa que Nicolas Cage parece gostar de gastar o seu dinheiro é com automóveis. Especula-se que já tenha passado por sua garagem diversos carros como 1975 Triumph Spitfire Mark IV de 130 mil reais, 1964 Rolls-Royce Silver Cloud Tree de 310 mil reais, 1967 Mustang Eleanor de 1.300.000 reais, 1935 Rolls-Royce Phantom 2 Coupé de 1.500.000 reais, 1955 Porsche 356 Pre-A Speedster de 2 milhões de reais, 2001 Lamborghini Diablo VT de 2.300.000 reais, 1958 Ferrari 250 GT de 2.600.000 reais, 1971 Lamborghini Miura P400 de 2.800.000 reais, 1965 Lamborghini 350 GT de 3.100.000 reais, 1963 Aston Martin DB5 de 3.600.000 reais, Porsche Carrera GT de 4.100.000 reais, 1931 Bugatti T57C Atlantic Coupé de 4.400.000 reais, 1955 Jaguar D-Type de 5.200.000 reais, 1951 Bugatti Type 101C Coupé de 7.800.000 reais. Ainda mais caro, sabe-se que ele foi um dos poucos a possuir uma Ferrari Enzo, um carro raro de ser encontrado e que virou uma espécie de colecionável entre os amantes de carros. E talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a ultrapassar a bagatela de 13 milhões de reais. Meios de transporte de luxo. Nicolas Cage também adora torrar o seu dinheiro com meios de transportes luxuosos. Ele já foi dono, por exemplo, de um jatinho modelo Gulfstream G400, uma sofisticada aeronave executiva bimotor de alta performance, de médio porte e alcance intercontinental, com capacidade para transportar com muito conforto até 20 passageiros. Essa aeronave é uma das mais modernas que existem para uso particular, com autonomia para quase 7.000 quilômetros, podendo viajar longas distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. E para usufruir de todo esse luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Estima-se que uma aeronave nova desse modelo pode chegar a ultrapassar a bagatela de 135 milhões de reais. Outro mimo que o ator já teve foi o de ter grandes iates para chamar de seu. A principal embarcação de Cage era uma conhecida como Sarita Sea, um grande iate de 38 metros de comprimento, equipado com 6 cabines que conseguem abrigar até 12 tripulantes com muito conforto. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que a embarcação seja avaliada em torno de 20.600.000 reais. Mas para quem quiser conhecer o iate que já pertenceu ao ator, é possível alugá-la pagando cerca de 430 mil reais por apenas uma semana. Gastos exagerados. Na mesma intensidade que Nicolas Cage consegue ganhar dinheiro com seus filmes, podemos dizer que ele consegue fazer a mesma coisa gastando e comprando itens extremamente caros. Entre as coisas estranhas que ele comprou estão, por exemplo, meteorito caído na Nigéria em 1962 por 130 mil reais. O primeiro quadrinho do Superman por 775 mil reais. Polvo de estimação também por 775 mil reais. E até um crânio de um Tiranossauro Rex por 1.400.000 reais. Já na hora de cuidar da aparência, ele também não economiza nem um pouco, já tendo sido visto com diversos relógios de luxo, como U-Boat Chimera 46 de 31 mil reais, Rolex Celine Monfaz de 140 mil reais,
Montblanc Nicolas Rizek, de 175 mil reais. Rolex Day-Date Onyx Diamond Dial, de 185 mil reais. Rolex GMT Master, de 200 mil reais. Jagger Lecoultre Master Grand Revel, de 280 mil reais. Rolex Daytona Leopard, de 360 mil reais. Zenith El Primeiro Tourbillon Chronomaster, de 690 mil reais. E até um Rolex Moonphase Tripile Calendar, um relógio de extrema raridade e complexidade avaliado em mais de 6 milhões e 600 mil reais. Não há dúvidas de que Nicolas Cage realmente sabe como torrar o seu dinheiro. Fortuna. Já tendo estrelado mais de 100 filmes durante toda a sua carreira e sendo uma das figuras mais conhecidas de Hollywood, é claro que Nicolas Cage já ganhou muito dinheiro ao longo de todos esses anos. Apesar dele ter demorado a ficar famoso desde que começou a sua carreira como ator, a quantia que ele recebeu por cada filme foi crescendo conforme as produções em que participava começavam a fazer sucesso e ele ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Para se ter uma ideia, no filme Valley Girl, ele recebeu apenas 25 mil reais. Mas daí pra frente, seu salário foi crescendo cada vez mais. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 200 mil reais por O Beijo do Vampiro, 1 milhão e 300 mil reais por Despedida em Las Vegas, 20 milhões de reais por A Rocha, 31 milhões de reais por A Outra Face, 82 milhões de reais por Olhos de Serpente, 104 milhões de reais por 60 segundos, 104 milhões de reais por Códigos de Guerra, 104 milhões de reais por A Lenda do Tesouro Perdido. Nicolas Cage ganhou tanto dinheiro que somente entre 1996 e 2011 estima-se que ele tenha faturado mais de 775 milhões de reais somente com seu salário de ator. Mas o ator parece torrar seu dinheiro na mesma intensidade em que ganha. Isso porque, à medida que sua renda aumentava, seus hábitos de consumo também aumentavam na mesma proporção. E os gastos foram tão altos que o ator começou a ter problemas com a Receita Federal dos Estados Unidos, chegando a ter vários de seus imóveis penhorados devido às dívidas que ele fez. E pelo fato de não saber administrar bem o seu dinheiro, a fortuna de Nicolas Cage não é tão alta como deveria ser. Apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio acumulado pelo ator, algumas fontes estimam que atualmente, tendo quase 60 anos de idade, Cage possui uma fortuna estimada em apenas 670 milhões de reais, um valor muito baixo perto de tanto dinheiro que ele já ganhou.